Está chegando, meus amigos, o jogo de volta da final do Paulistão tá vindo aí e eu fiquei muito na dúvida do que gravar pra vocês. Se eu analisava a escalação ideal do Palmeiras, que eu acho que deveria ir a campo, ou se eu analisava os problemas defensivos que a gente tem tido nos últimos jogos e como melhorar isso, ou como superar o bloqueio do Água Santa que deve vir muito forte defensivamente no domingo, enfim, todas eram pautas muito válidas. E aí eu parei e pensei, bom, é final, né? Então eu vou analisar tudo. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então já solta essa vinheta e vambora. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso mesmo, eu vou tentar dar aqui um panorama geral de tudo que tá na minha cabeça pra essa final, de tudo que eu acho que o Palmeiras precisa fazer pra vencer o Água Santa, pra virar esse jogo, pra sair campeão, o que tá bom e a gente precisa manter, o que tá ruim e a gente precisa mudar, enfim. Vou tentar falar sobre tudo de uma maneira objetiva, claro, não quero que esse vídeo fique longo, então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar e tem bastante coisa interessante pra gente debater aqui. Então, já de início, antes de começar a análise, deixa o likezinho aí no vídeo que eu sei que você vai esquecer depois, já aproveita agora, clica, um clique de graça, um botãozinho, deixa o like e é nóis. Então, muito bem, meus amigos, antes de analisar como o Palmeiras deve jogar contra o Água Santa, o que o Palmeiras precisa fazer pra virar esse jogo, pra sair campeão, vamos dar uma passada pela escalação, né? Porque existem algumas dúvidas e é importante a gente sanar essas dúvidas antes de falar sobre a parte do desempenho em si. Então, claro que já tem alguns jogadores que estão bem garantidos nesse time titular, né? Mas eu acho que tem duas dúvidas aí que eu coloco no campinho pra vocês, uma no meio-campo e outra no ataque. Os outros jogadores, claro, são titulares absolutos, muito difícil deles não jogarem, só se acontecer alguma tragédia até lá, certo? Mas não vai acontecer. Dessas duas dúvidas, pra mim, a dúvida no ataque, ela já tá basicamente sanada, quase certeza que realmente vai ser o Endrick titular, pelo menos na minha cabeça, né, tentando entender a cabeça do Abel, porque entre as opções que você tinha ali pra jogar no ataque, o Tabata, claro, tá lesionado, e o Arthur não pode jogar, né, no Campeonato Paulista, aí você tem o Breno, que foi titular na partida de volta, mas que foi titular também na Libertadores, que foi mal na Libertadores, perdeu gols, e acho que só o fato do Abel ter escalado o Breno como titular nesse jogo em que todos os reservas jogaram, acho que já indica que o Breno não vai ser titular. E aí a gente tem Flaco Lopes e Giovani como opções aí pra esse ataque também. E assim, eu acho que são duas ótimas opções pra gente ter no segundo tempo, né? O Giovani é um ótimo jogador ali pra você ter como opção pra ponta direita na segunda etapa, e o Flaco Lopes, parece que ganhamos um novo centroavante, né? Depois da partida dele contra o Bolívar, tomara que ele mantenha esse nível, mas se torna também uma ótima opção pra entrar no decorrer do jogo. De titular mesmo, acho que vai ser o Endrick, e ele merece, fez o gol do empate, né? Na primeira partida, depois a gente tomou o gol, mas ele fez gol, desencantou, merece ganhar mais uma oportunidade aí no time titular ao lado do Rony, certo? E no meio campo, eu coloquei essa dúvida entre Menino e Fabinho. E aí você pode pensar, pô, Léo, mas pela sua lógica, o Fabinho foi titular na quarta-feira, não deve jogar no domingo, né? Porque jogaram os reservas na quarta. Porém, o Abel, ele jogou meio tempo com cada, né? No primeiro tempo jogou o Fabinho, no segundo tempo jogou o Gabriel Menino. Então, assim, eu não me surpreenderia muito se o Fabinho entrasse como titular, não, tá? Eu ainda acho que o Menino vai jogar, eu acho que o Menino vai ser titular. Pra base aqui da minha análise, eu vou colocar o Menino no time titular, mas eu acho que o Fabinho começa a pedir passagem aí, ele tem entrado bem. E o Menino, com certeza, acho que o jogador menos unânime desse time titular, né? Então, acho que tem uma dúvida interessante aí, mas vou tomar o Menino como titular para essa análise. Mas eu acho que a principal mudança aqui não tem nem que ser de nome, tem que ser na função, no posicionamento desses jogadores. E é claro, no comportamento, e aí eu entro aqui em como o Palmeiras deve jogar, como vencer o Água Santa, como vencer o Campeonato Paulista. Então vamos lá, meus amigos. Pegando como base realmente esse time, com o Endrick, com o Gabriel Menino, vocês sabem que no momento ofensivo, que é um momento que o Palmeiras deve ter bastante no domingo, né? O Palmeiras deve ter muito a bola contra o Água Santa, vocês já sabem, o Rocha fica para fazer a saída de três, o Piquerez sobe pelo lado esquerdo, o Rony se junta ao centroavante, né? Vira meio que uma dupla de ataque, o Dudu abre pelo lado direito, e principalmente o Menino sobe para dar esse suporte pro Rafael Veiga, para ser mais um jogador nas costas dos volantes. E eu acho que tem se criado um problema nessa saída de bola com o Zé Rafael sozinho ali junto da saída de três.
E por que eu digo isso? Primeiro porque é uma linha de passe a menos para os jogadores que estão fazendo a saída ali. Quando você tem uma dupla de volantes ali, né? Então antes, por exemplo, o Zé Rafael e o Danilo, você tem uma linha de passe a mais, facilita um pouco mais essa sua saída de bola ali com a saída de 3, certo? Mas segundo, porque no ano passado o Abel também usou essa formação de ter só um volante à frente da saída de 3. Só que esse jogador era o Danilo, e o Danilo tem uma facilidade maior de giro, de domínio orientado, de saída de bola, de um passe que quebra a linha. Ele tem mais facilidade que isso do que o Zé Rafael, e não tô nem desmerecendo o Zé Rafael, porque ele tá se sacrificando pra jogar de 5, tá se adaptando, e é um cara super importante pro time, mas eu acho que ele tá se prejudicando jogando sozinho ali. Então eu acho que só essa mudança do outro volante recuando um pouco mais e estar alinhado ao Zé Rafael, ter esses dois volantes alinhados na saída, eu já acho que pode ajudar muito estruturalmente esse Palmeiras. Primeiro, como eu disse, facilita essa saída, cria uma linha de passe a mais, e aí para não despovoar essa entrelinha, né, para não deixar o Rafael Veiga sozinho por ali, o Endrick, por exemplo, pode baixar ali para ajudar a construir, enquanto o Rony ataca a profundidade. A gente pode ter essa dinâmica de dupla de ataque, né, com um baixando, o outro atacando. O Endrick também não é um jogador só de finalizar a jogada, ele pode participar da construção, ele tem qualidade para isso, e além disso, um jogador a mais ali naquela saída ajuda muito na transição defensiva, que tem sido problema pro Palmeiras também. Então você ter um jogador a mais ali, você já tem uma contenção maior a partir do momento em que o adversário recupera a bola. E imagino eu que a principal maneira do Água Santa machucar o Palmeiras nesse segundo jogo, além da bola parada, vai ser nessa transição ofensiva, certo? Claro que no primeiro jogo você tem ali o erro de passe do Marcos Rocha, por exemplo, agora contra o Bolívar você tem o erro de passe do Naves e tudo mais, e esses erros individuais existem. Porém, você ter um jogador a mais ali para conter esse contra-ataque do adversário faz sim toda a diferença, então acho que ainda pode ajudar nisso. E claro que o Palmeiras vai precisar fazer gol contra o Água Santa, mas não pode tomar também, né? E pensando nessa questão ofensiva, pensando na marcação do Água Santa, que marca num 4-4-2, certo? Claro que pode mudar para esse domingo, mas no último jogo foi um 4-4-2, fechando muito o lado da bola. E aí, para mim, a gente tem uma chave muito importante nesse encaixe de meio campo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gabriel Menino, com os meio-campistas do Água Santa. Então, se os meio-campistas sobem no Menino e no Zé Rafael, se os volantes do Palmeiras conseguem atrair esses meio-campistas, o Rafael Veiga pode ficar livre. Se eles cuidam do Veiga, um dos volantes pode ficar livre, né? Ou o Menino ou o Zé Rafael. E ainda mais pensando se o Endrick recua ali para aquela zona, cria uma superioridade ainda maior, pode arrastar um zagueiro pro Rony atacar a profundidade. Enfim, eu acho que essas dinâmicas ali pelo centro do campo podem ajudar. Mas não só atacar pelo centro, atacar pelos lados também, e aí entra uma coisa importantíssima que eu falei na análise do Água Santa há algumas semanas e que o Palmeiras não conseguiu fazer no primeiro jogo: aproveitar o lado oposto da jogada, inverter, buscar a segunda trave, tentar uma inversão no momento da construção para pegar os pontas em um contra os laterais. Então só para vocês entenderem, né? Por exemplo, se o Palmeiras vai construir ali pela esquerda, a bola chega no Piquerez aberto, por exemplo, o que o Água Santa vai fazer? Vai encurtar aquele lado da bola. Então ponta encurtando, lateral encurtando, volante encurtando, atacante do lado da bola encurtando, para tentar criar uma superioridade numérica ali naquela zona. E aí onde está a jogada pro Palmeiras? Do outro lado, o lado mais despovoado pela defesa do Água Santa, para pegar, por exemplo, o Dudu no 1 contra o lateral esquerdo e vice-versa, do outro lado também, se o Palmeiras constrói pela direita, buscar uma inversão para atacar pelo lado esquerdo, enfim, eu acho que aí tá uma chave muito importante do jogo. Se o Água Santa manter essa ideia de encurtar o lado da bola nesse 4-4-2, o Palmeiras saber aproveitar o espaço do lado oposto. Aí ó, falei que eu ia ser objetivo, né? Eu quis dar um panorama geral aqui de tudo que tá na minha cabeça, porque também teve muito vídeo nas últimas semanas que eu postei aqui que é super atual pro jogo de hoje. Então, por exemplo, eu falei sobre a transição defensiva do Palmeiras no jogo da semifinal, que o Palmeiras precisava repetir isso pra final, segue super atual aquele vídeo. No Pergunte ao Análise, o último Pergunte ao Análise, eu falei se o Paulistão era obrigação ou não, e outras questões também do Campeonato Paulista, também é um vídeo super atual. Fiz a análise completa do Água Santa, claro, esse é atualíssimo. Tudo sobre o Água Santa tá lá, tudo como eles jogam, como o Palmeiras pode vencer, além do que eu falei nesse vídeo, tem mais coisa lá. O pós-jogo da primeira final, claro, eu falo muito sobre os erros do Palmeiras, o que precisa melhorar, enfim, todos esses vídeos você pode maratonar aí à vontade, que eles seguem super atuais pra grande final.
E é claro, eu não posso deixar de mencionar aqui no vídeo também, porque a ideia aqui é sempre trazer um conteúdo mais tático, né? Mas é claro que o jogo vai ter um componente mental, um componente psicológico muito forte. O Palmeiras jogando em casa com 40 mil pessoas no Allianz Parque tem tudo para ser, claro, uma grande ajuda, né? A gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode deixar a parte tática, estratégica, técnica de lado também, mas não pode ignorar essa questão de que o Allianz Parque tem tudo para ser um 12º jogador aí pro Palmeiras em campo, para empurrar, para virar, e claro, não preciso nem falar que temos totais condições de virar esse jogo e de ser campeão. Então agora é o seguinte, se você curtiu a análise, se ela te deixou um pouco mais tranquilo, te deu informações novas, manda pro seu amigo aí, pô. Copia o link, bota no seu grupo de WhatsApp aí de palmeirenses, mande pra amigos, amigas, familiares, pra todo mundo ficar por dentro aí de tudo sobre essa final de Campeonato Paulista. Tô esperando também a participação de vocês aqui nos comentários, com as suas opiniões, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios, suas sugestões, o que você quiser, mande aí que a gente troca uma ideia, certo? E não esqueça, claro, de se inscrever no canal se você ficou até aqui, é porque você curtiu a análise, você curtiu me ouvir falando aí sobre essa final, então inscreva-se, é só um clique, estamos crescendo aí a nossa família Análise Verdão rumo aos 60 mil inscritos, então deixe sua inscrição aí no canal que você vai gostar das próximas análises também, fechou? Bom, no mais é isso, muito obrigado pela companhia de todos e bom jogo pra todos nós no domingo, fechou rapaziada? Vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau.